Olá, meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado bem o fim de ano e também o mês de janeiro e que principalmente tenham tomado os devidos cuidados neste período. Nós estamos retomando as nossas atividades agora em 2021, ainda online. Espero que em breve nós estejamos juntos pessoalmente novamente, né? Para nós podermos fazer nossas atividades no espaço. Hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre a história e a origem do carnaval. Então vou começar falando sobre a origem do carnaval no mundo, depois contarei a história do carnaval no Brasil, os ritmos brasileiros característicos dessa festa e depois, por último, a história do frevo. Então é uma festa que a gente precisa conhecer porque ela já é muito antiga e é comemorada praticamente no mundo inteiro. Então vale a pena recordar, eu já tinha ouvido falar disso, né? Relembrar de algumas coisas que de repente vocês já conheciam, mas já haviam se esquecido. Então aproveite, compartilhe este vídeo também com os seus amigos, familiares, vizinhos, enfim, manda nos grupos de WhatsApp. Quem sabe as outras pessoas também não se interessem, né? Para conhecer um pouco mais sobre o carnaval. Aguardo vocês aqui na nossa trajetória. Vamos embarcar juntos. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre a história e origem do carnaval. Ele tem a sua origem na antiguidade, com festas aos deuses, onde se permitia uma alteração na ordem social. Desta maneira, os escravos e servos assumiam os lugares dos senhores e a população aproveitava para se divertir. Embora seja conhecido como o país do carnaval, o Brasil não é o único a comemorá-lo de forma intensa. Cidades como Veneza, na Itália, Nice, na França, Nova Orleans, nos Estados Unidos, Ilhas Canárias, na Espanha, Oruro, na Bolívia e Barranquilla, na Colômbia, também celebram a festa de forma bem animada. Agora vamos saber como é que surgiu a festa carnaval. A origem, como eu falei antes, está nas festas aos deuses da antiguidade. Na Babilônia, se realizava a comemoração das saceias, onde era permitido que um prisioneiro assumisse a identidade do rei por alguns dias, sendo morto ao fim da comemoração. Igualmente, havia uma celebração no templo do deus Marduk, quando o rei era agredido e humilhado, confirmando a sua inferioridade diante da figura divina. Já na Grécia Antiga, havia festas para se comemorar a chegada da primavera, onde era permitido que toda a população, sem diferença de nascimento, participasse do evento. Celebração semelhante ocorria no Império Romano, na Saturnália, quando as pessoas se mascaravam e passavam dias brincando, comendo e bebendo. Agora vamos saber como é que o carnaval foi evoluindo. Com o aumento do cristianismo, as festas pagãs ganharam novos significados. Assim, o carnaval se tornou a oportunidade dos fiéis despedirem-se de se alimentarem de carne. Inclusive, a palavra carnaval vem do latim carnis levale, que significa retirar a carne. Para a Igreja Católica, o carnaval vem antes da Quaresma, que é o período de 40 dias antes da Páscoa, onde se recorda o momento no qual Jesus esteve no deserto e foi tentado pelo demônio. Desde o início da sua comemoração no carnaval, as pessoas podiam esconder ou trocar de identidade.
Assim, tinham maior liberdade para se divertir, ao mesmo tempo que podiam adquirir características ou funções diferentes do que eram de verdade. Pobres podiam ser ricos, homens podiam ser mulheres, entre outros. Em Veneza, os nobres usavam máscaras para poder desfrutar da festa junto do povo e manter sua identidade oculta. Esta é a origem do uso da máscara, que é uma característica marcante desta celebração. Agora vamos falar sobre a origem do carnaval no Brasil. Aqui, o carnaval surgiu como o entrudo trazido pelos portugueses. Entrudo é o carnaval, só que antes de se tornar com a palavra carnaval. Entrudo significa 3 dias antes do início da quaresma. E este entrudo, o que se fazia? Eles brincavam atirando água, farinha, ovos e tinta, umas pessoas nas outras. Os africanos escravizados se divertiam nesses dias ao som de batuques e ritmos trazidos da África e que se misturaram com os gêneros musicais portugueses. Esta mistura seria a origem da marchinha de carnaval e do samba, entre muitos outros ritmos musicais. No começo do século XX, com o objetivo de deixar a festa mais civilizada, a prática de lançar farinha e água foi proibida. Por isso, as pessoas começaram a importar dos carnavais de Paris e Nice o costume de jogar confetes, serpentinas e buquês de flores. Com a popularização dos automóveis, as famílias mais ricas do Rio de Janeiro, Salvador e Recife saíam com os carros e jogavam confetes e serpentinas em quem estava passando na rua. Esta tradição se manteve até a década de 30, quando se registrou o fim da fabricação dos automóveis sem as capotas e também pelo barateamento dos veículos que permitiram às classes populares entrarem na festa. O carnaval de rua era animado pelas marchinhas, um gênero musical parecido às marchas militares, porém mais rápidas e com letras de duplo sentido. Desta maneira, criticam a sociedade, a classe política e a situação do país de maneira geral. Considera-se que a primeira marchinha de carnaval seja O Abre Alas, escrita em 1899 pela compositora carioca Chiquinha Gonzaga. Surgem os ranchos, as sociedades carnavalescas e os cordões, agrupações de foliões que saíam pelas ruas da cidade tocando as marchinhas e fazendo todo mundo dançar. Com a popularização do rádio, as marchinhas caíram no gosto popular. Vários cantores registraram estas canções, mas cabe destacar os nomes de Carmen Miranda e Francisco Alves como os maiores intérpretes do gênero. Na década de 60, a marchinha deu lugar ao samba enredo das escolas de samba. Agora falaremos justamente sobre as escolas de samba. A primeira agremiação que surgiu no Rio de Janeiro se chamava Deixa Falar, que hoje é a Estácio de Sá. Surgiu em 1928. A origem do nome da escola se dá ao fato que os fundadores da Deixa Falar estavam num bar em frente a uma escola. Hoje em dia, elas recebem o nome oficial de Grêmio Recreativo Escola de Samba, pois têm o compromisso de difundir a cultura na comunidade onde estão inseridas. O carnaval de rua no Rio de Janeiro sofreu um golpe com a construção do sambódromo, que confinava os desfiles a este espaço. A festa passou a ser transmitida pela TV e os ingressos ficaram cada vez mais caros. O carnaval de rua sobrevivia nos subúrbios com grupos como o Cacique de Ramos, no centro da cidade, através de blocos como o Cordão do Bola Preta
e os Carmelitas. Na Zona Sul Carioca, havia a Banda de Ipanema e mesmo o Imprensa que eu gamo, formado por profissionais da comunicação. Parecia que a festa carioca mais popular estaria destinada aos turistas, mas um grupo de teatro amador, o Boitatá, ressurgiu com o costume de arrastar os foliões pela rua. Atualmente, quase 500 blocos desfilam pelas ruas cariocas. Carnaval no Nordeste do Brasil. Por ser um país de dimensões continentais, cada região do Brasil comemora o Carnaval de uma maneira diferente. Duas capitais nordestinas, Salvador e Recife, destacam-se pela beleza de sua festa, a diversidade cultural e musical. Agora vamos falar de Salvador. Em Salvador, os trios elétricos fazem a alegria dos foliões. Sua origem está ligada às batalhas de flores e aos cursos. O primeiro trio elétrico foi inventado pelos músicos Dodô e Osmar em 1950, quando utilizaram amplificação elétrica para seus instrumentos musicais. A partir daí, os demais carros fizeram a mesma coisa. Se no Rio de Janeiro as marchinhas deram a tônica da festa, na Bahia o samba, a batucada, o axé, a timbalada e os grandes grupos de percussão como os Filhos de Gandhi são a marca da festa baiana. Carnaval em Recife e Olinda. A festa carnavalesca da capital de Pernambuco e da cidade de Olinda é animada pelo frevo. Igualmente, os recifenses utilizam os bonecos gigantes nos seus desfiles. Estes bonecos vieram da Europa, pois em países como a Espanha são confeccionados enormes figuras de reis, rainha e a corte que passeiam pela cidade em certas festas religiosas. A cada ano, as agremiações lançam novos rostos como jogadores de futebol, atores, personalidades que faleceram, heróis dos quadrinhos, entre muitos outros. Igualmente, os bonecos são usados para fazer crítica social e é comum ver políticos retratados por estes artistas. Agora, curiosidades sobre o Carnaval. O desfile de corso ainda é uma tradição mantida no Carnaval de Teresina, no Piauí. Na década de 1980, cidades como São Paulo e Porto Alegre também construíram sambódromos para o desfile de suas escolas de samba. Agora nós vamos falar sobre os ritmos do carnaval brasileiro. A música carnavalesca instaurou-se no Brasil por inspiração numa peça teatral francesa chamada Les Pompiers de Nanterre, ou Os Bombeiros de Nanterre. Em 1869, no Rio de Janeiro, foi apresentado no Teatro Fênix o dramático espetáculo Zé Pereira Carnavalesco. Nesta peça, o comediante Francisco Correia canta uma versão feita por si mesmo da peça francesa. A letra da música em nada se parecia com o original, pois exaltava o Zé Pereira, personagem ainda desconhecido do carnaval carioca. Feito em melodia importada, a música do Zé Pereira representava a primeira tentativa, ainda que por acaso, de canção do carnaval carioca. No século XIX havia carnaval, mas a música dançada nos bailes carnavalescos eram polcas, machiches. Não havia letra a ser cantada. O carnaval de rua era animado por instrumentos de percussão e algumas músicas que não ultrapassavam os limites dos cordões e ranchos onde eram cantados.
Foi Chiquinha Gonzaga quem compôs, sob encomenda dos dirigentes do Cordão Rosa de Ouro, em 1899, uma música especificamente para o fim carnavalesco. Compositor e musicista já consagrada, registrou assim a primeira e a mais antiga marcha-rancho do carnaval brasileiro. Ó Abre Alas tem uma estrutura idêntica às músicas criadas pelos ranchos carnavalescos. Vamos ouvir? Eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos teus carinhos. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Com o sucesso, a marcha Ó Abre Alas não foi suficiente para se dar início à produção anual de canções carnavalescas, destinadas justamente para esse fim. O que acontecia era que as músicas que se destacavam durante o ano eram tocadas no carnaval. Foi o que aconteceu em 1904. A música Rato Rato, inspirada na cantilena dos compradores do roedor durante a campanha de combate à proliferação de ratos no Rio, foi cantada pelos foliões em ritmo de polca. A música carnavalesca brasileira, de fato, veio aparecer em novembro de 1916, quando o cantor baiano lançou a música Pelo Telefone, primeiro samba gravado em disco. Essa música foi completamente absorvida pelo público e em 1917 foi uma das músicas mais tocadas nos bailes de carnaval.
Os anos 1930, 1940 e 1950 foram marcados pela melhor fase da música carnavalesca, com a composição de marchas como Danela, de Ari Barroso, e Taí, de Gilberto de Carvalho, e o samba Na Pavuna, de Almirante. Muitas dessas músicas foram imortalizadas como Mamãe Eu Quero, de Vicente Paiva e Jararaca, O Teu Cabelo Não Nega, de Lamartine Babo e Irmão Valença, Jardineira, de Benedito Lacerda e Humberto Porto, dentre tantos outros sucessos. O ano de 1971 entrou para a história do carnaval quando a Escola de Samba Acadêmicos da Salgueiro apresentou o samba enredo, que foi um grande sucesso no carnaval. Festa para um Rei Negro, conhecido também como Pega no Ganzê, de Zuzuca. Desde então, os sambas enredo e músicas lançadas no meio do ano, adaptadas para o carnaval, passaram a ocupar o espaço deixado pela decadência da canção carnavalesca tradicional. A partir do final do século XX e início do século atual, Salvador e Recife vêm substituindo o Rio de Janeiro no lançamento das principais canções carnavalescas do país. Recife permanece fiel ao frevo. Salvador inventou o trio elétrico e seus artistas se preparam todos os anos não só para lançar novas músicas, como também novos ritmos e danças. As duas cidades do Nordeste mobilizam multidões não só de baianos e pernambucanos, mas de pessoas de todo o país e do mundo. O Rio de Janeiro também continua atraindo turistas, mas sua grande atração é o pomposo espetáculo proporcionado pelas escolas de samba. Agora vamos conhecer a história do frevo. O frevo é uma dança folclórica típica do carnaval de rua do Brasil. É uma das principais danças tradicionais brasileiras e uma das manifestações culturais mais conhecidas na região nordeste do país. Merece destaque no carnaval pernambucano, sobretudo nas cidades de Olinda e Recife. Essa dança popular foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2007. Em 2012, o frevo foi incluído na lista representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas. Agora vamos para a origem e sua história. Ele tem origem no século XIX na cidade de Recife, em Pernambuco. Foi decorrência da rivalidade entre as bandas militares e os escravos que tinham se tornado livres. A palavra frevo surge como uma corruptela do verbo ferver. O que seria uma corruptela? É quando você modifica a palavra em virtude do seu entendimento, porque o verbo ferver em inglês é fever. Então eles entenderam fever, mas não entenderam exatamente a palavra, e aí mudaram para frevo. E aí, por que acabou sendo o verbo ferver? Porque ele era uma dança frenética de ritmo muito acelerado. Então, provavelmente, as pessoas de fora falavam que parecia ferver, né? E aí entenderam frevo e aí mudaram a palavra para frevo. O contexto histórico em que essa expressão cultural despontou era igualmente frenético em termos políticos e sociais. Vivia-se o pós-abolicionismo enquanto surgia uma nova classe operária. Por possuir um grande valor cultural, dia 9 de fevereiro é comemorado o Dia do Frevo. Agora, as características do frevo. Presença de música e dança, música tocada por instrumentos de sopro, são instrumentos que precisam de uma coluna de ar para poder fazer o som, o ritmo acelerado,
movimentos acrobáticos, inserção de elementos de outras danças folclóricas, inserção de elementos da capoeira, figurinos coloridos e a utilização de pequenas sombrinhas. O frevo se caracteriza por ser uma marchinha acelerada ao som de uma banda que segue o estilo dos blocos de carnaval. Ele incorpora elementos de outras danças, tais quais machixe, polca e inclusive a capoeira. A orquestra do frevo recebe o nome de fanfarra. A música executada no decorrer da dança, por sua vez, também é chamada de frevo. Não há apenas um tipo de frevo. O mais comum não é cantado, mas apenas executado por instrumentos de sopro e de percussão. Os instrumentos musicais mais utilizados são o trombone, o trompete, o saxofone e a tuba. Uma das características mais marcantes é a utilização de sombrinhas coloridas, objeto que assume um papel importante na dança. Elas auxiliam na coreografia, ajudando os dançarinos a obter equilíbrio ao executar passos acrobáticos. Além disso, trazem um colorido especial à dança. Os passistas, como são chamados os dançarinos do frevo, usam roupas bastante coloridas também. Agora, vamos conhecer os tipos de frevo. São 3 os tipos, sendo que o mais tradicional é o frevo de rua. Não é cantado, mas executado ao ritmo dos instrumentos musicais. É o frevo da dança. Já o frevo canção é o frevo orquestrado, o qual apresenta um ritmo mais lento. E o terceiro, frevo de bloco, é cantado, assemelhando-se a uma marchinha de carnaval. Em 2014, foi inaugurado o Paço do Frevo no Recife. Trata-se de um local que reúne a história dessa expressão cultural, bem como oferece formação referente ao frevo. O objetivo é valorizar e divulgar a arte que compreende as áreas da dança e da música, que faz parte do folclore brasileiro. Espero que vocês tenham apreciado e gostado em conhecer a história, e a origem do carnaval, que é um movimento, é uma festa importantíssima, não é verdade? Deu para relembrar algumas coisas aí na caixola com as histórias que eu contei, com os ritmos, as danças. Se você participa do NCI Jardim Remberg, manda lá no grupo depois as suas considerações. E principalmente eu gostaria de saber alguma música que você gostaria de relembrar para cantar, para na semana que vem a gente realizar. Então eu fico aguardando as sugestões de vocês de músicas carnavalescas para a gente fazer neste mês de fevereiro. Tá certo? Então eu deixo um grande beijo a vocês e aguardo todos na próxima videoaula. Boa semana!